Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente tem de 2 a 3 vídeos por semana falando de quadrinhos, falando de RPG, unboxing, gameplay de RPG solo e sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação interessante para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Então se por acaso você está chegando agora, dá uma explorada aí, assiste alguns outros vídeos. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora dos nossos bate-papos aqui. E falando nisso, a nossa resenha, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai continuar a nossa jornada aqui no Goddess Save the Queen, RPG nacional, que a gente está fazendo uma série de vídeos, tá? Quem está ligado no canal sabe, a gente já começou, esse já é o nosso 4º vídeo sobre o tema, mas eu vou deixar aqui a nossa playlist exclusiva, caso você tenha perdido algum vídeo ou se quiser refrescar a memória. Mas para quem está em dia, sabe que a gente já começou no vídeo passado a falar do capítulo 3, resolvendo conflitos e direcionando a história, onde a gente começa a entrar um pouquinho mais na parte do sistema do Goddess, né? O Goddess, ele é um sistema muito voltado para a questão narrativa, ele tenta jogar tudo para esse lado, apesar dele ter algumas regras bem claras assim em termos de sistema, mas a avaliação que eu faço, pelo menos até agora, é que os autores tentaram, na verdade, unir essas duas coisas, né? Ele tem um sistema próprio, bem definido, mas ele tenta favorecer com esse sistema a narrativa. Eu acho que isso vai começar a ficar um pouquinho mais claro quando a gente tratar de alguns assuntos aqui, talvez nesse vídeo e no próximo também. Então, olha só. No vídeo passado, só para a gente retomar, a gente terminou falando aqui justamente da montagem da pilha de dados, ou seja, da quantidade de dados que você vai jogar, que a sua personagem vai jogar, para resolver as ações de uma cena. Eu falei de 3 componentes da pilha de dados no vídeo passado. O dado base, a especialização e a nacionalidade. Mas tem um 4º elemento aqui, que é justamente a postura. E a gente vai pegar daqui em diante para a gente fechar essa parte de como compor a sua pilha de dados, beleza? O que são as posturas, para a gente começar a entender? O livro fala que existem 3 posturas aqui que as heroínas, né, que as protagonistas podem adotar. E essas posturas elas vão ser, na verdade, a forma que a sua personagem vai abordar aquela situação específica que a narradora propuser. Ou seja, é a maneira como a sua personagem vai se portar durante aquela cena. E é importante ter isso em mente, a questão da cena, porque o livro nos fala o seguinte: tem duas regrinhas básicas, né, envolvendo as posturas. A primeira delas é justamente que da feita que a sua personagem escolhe uma postura para aquela determinada cena, ela não pode trocar, tá? A não ser que a narradora tenha utilizado alguma complicação para afetar aquela cena. Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre complicações, provavelmente no próximo vídeo, mas guarda essa informação básica aí. Da feita que a personagem escolhe uma postura, ela tem que ficar na mesma postura até o final da cena, beleza? E a segunda regrinha é a seguinte: eu falei que as posturas vão ajudar a compor a sua pilha de dados, né? Mas como? Cada postura vai ter aqui 3 situações que vão te ajudar a entender melhor o que significa cada uma delas. Situações, de novo, remetendo para a questão narrativa, situações que é fácil de você entender se está acontecendo ou não numa cena de jogo. Então, se essas situações estiverem acontecendo, você pode somar dados extras para sua pilha. Cada postura vai permitir que você some até um máximo de 3 dados na sua pilha, tá? Porque a gente vai ver aqui, essas condições elas são cumulativas e pode ser que mais de uma delas esteja acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que quando eu começar a falar de cada uma delas, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. A primeira postura que o livro apresenta aqui pra gente é justamente ser heroína, tá? A sua protagonista, a sua personagem pode agir como uma heroína naquela cena. E o que isso significa? A heroína, ela vai fazer de tudo para manter amigos e inocentes a salvo, mesmo que ela tenha algum revés, tenha algum prejuízo com isso. E as situações que o livro coloca aqui para exemplificar essa postura são
quando houver outra personagem em perigo na cena, se você estiver em desvantagem evidente, ou se você estiver agindo sozinha, se a sua personagem não tiver nenhuma outra jogadora com ela, né? nenhuma outra protagonista junto com ela na mesma cena. Então, se essas 3 condições acontecerem, só para a gente exemplificar, você soma 3 dados na sua pilha. O livro ele vai explicar um pouquinho melhor cada uma dessas situações que eu coloquei aqui, mas eu acho que dá para ter uma ideia geral, né, só com essa leitura básica. A segunda postura vai ser implacável. Também o nome já dá uma ideia do que seria, né? Implacável é quando a sua personagem ela vai até as últimas consequências. Ela vai fazer de tudo para completar aquela missão. E ela pode, por conta disso, colocar todo mundo em risco, inclusive ela mesma. Tá? Diferente da postura de heroína, que é só ela que está em risco. Né? Ela tenta deixar todo mundo a salvo e ela se expõe ao risco. Aqui na Implacável, não. É o famoso ligar o botão do F. Né? Eu não quero saber da saúde, da vida, da condição de ninguém. É importante a gente finalizar a missão. E geralmente é isso, né? É aquele último recurso, é aquele tudo ou nada. Né? As situações que o livro coloca aqui para exemplificar a postura implacável são agir impulsivamente, quando você estiver em grande perigo e se estiver ignorando um pedido de ajuda. Ou seja, tem alguém ali, uma companheira ou um NPC que tá precisando da sua ajuda, mas não, eu não vou parar aqui para ajudar, eu tenho que finalizar a missão. Realmente dá para passar bem essa ideia de implacável, né? E por fim, a terceira postura seria estar segura. Estar segura também dá uma ideia geral bem próxima do que o livro descreve aqui. Estar segura é quando a sua personagem se protege e evita o perigo. Mas, de novo, tem um detalhezinho que faz a diferença com as outras posturas, tá? Ela se protege e evita o perigo sem expor os outros a esse perigo, porque senão ela não está sendo segura, ela está sendo implacável, tá? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença para você entender bem a delimitação, vamos colocar assim, de cada uma dessas posturas. E aqui o livro dá os seguintes exemplos de estar segura: manter-se oculta na cena, não agir diretamente contra uma resistência e, por fim, quando você estiver agindo em um local familiar, ou seja, estão aqui as 3 condições. Cada uma dessas 3 posturas, como eu falei, tem a possibilidade de somar mais 3 dados na sua pilha, né, final, ou seja, melhorando as suas chances de obter vitórias e controles que a gente falou no vídeo passado e vai falar com mais detalhes também no próximo, porque isso aí é a base do sistema, né, a questão das vitórias e controles. Mas antes da gente chegar lá, tem uma outra coisa que é importante da gente ter em mente antes da gente destrinchar uma jogada de dados, uma resolução de ação propriamente dita. O livro fala aqui de ações e suas consequências, tá? O que seriam essas ações? Olha só, para a gente delimitar uma coisa aqui. Até esse momento, tudo que eu falei é antes da sua personagem de fato começar a agir, a tentar resolver a situação daquela cena, tá? A narradora chegou, explicou tudo e tal, e cada uma das jogadoras, cada uma das personagens vai pensar em qual seria a melhor maneira de resolver aquilo, e aí vai montar a sua pilha de dados, né? Vai escolher qual é a postura que ela vai adotar para tentar resolver aquela cena, e a partir daí vai jogar os dados e escolher o tipo de ação. O livro aponta 4 tipos de ação que vão começar a direcionar ou tentar direcionar a trama para um lado ou para o outro. Por isso que o capítulo se chama Resolvendo Conflitos e Direcionando a História. Da feita que as personagens escolhem o tipo de ação, se elas forem bem-sucedidas, isso vai levando a narrativa para um lado ou para o outro. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando eu começar a explicar quais são as ações e principalmente no próximo vídeo, quando a gente vai fechar essa parte. Então, não deixa de assistir o próximo vídeo para você ter essa ideia
geral de como é que funciona o teste básico aqui no Goddess, tá? Olha só, são 4 tipos de ações, como eu falei. O primeiro deles é a ação precisa. Como o próprio nome indica, é uma ação que vai precisar de foco, de técnica, de precisão mesmo, tá? E aqui o livro dá alguns exemplos também, só para a gente ir soltando a mente aqui. Precisa atingir um alvo específico durante uma batalha, saltar de um carro para outro em movimento, entendeu? Então, esse tipo de ação é a ação precisa. Ou seja, a sua personagem vai escolher no início lá do turno, né, da ação, que ela vai tentar resolver aquela situação da cena sendo precisa. Próximo tipo de ação, rápida. Também meio que autoexplicativo. A ação vai ser rápida quando o tempo for o inimigo principal. Ou seja, exemplos. Alcançar um inimigo, agir antes dos outros, interromper um discurso de forma assertiva em um debate. São exemplos que o livro dá para te ajudar a entender como é que isso funciona. De novo, levando sempre para o lado da narrativa. Tá? Terceiro tipo de ação, elegante. A ação elegante ela requer uma série de etapas metódicas, né, onde a atenção para os detalhes é essencial. Por exemplo, dançar uma valsa em uma recepção, desarmar uma bomba, reproduzir uma mistura química. Ou seja, ações que precisam de diversas etapas, com todo cuidado, com toda a atenção, porque senão pode dar algum problema. E por fim, a ação discreta, ou seja, a ação oculta. Mas não é só a questão de você se esconder e não ser vista, não é só isso. A ação discreta, ela vai englobar também a possibilidade de você agir de forma suspeita sem ser percebida. Olha só um dos exemplos que ele dá aqui. Bater uma carteira, tudo bem. Atravessar um salão lotado segurando uma arma. É uma atitude suspeita. Mas para você conseguir fazer isso sem que as pessoas percebam, é uma ação discreta. Entendeu? Então, como eu falei, o Goddess, ele sempre vai tentar juntar as duas coisas. O sistema favorecendo a narração. Ou, melhor dizendo, talvez, dependendo da forma como você diga que você quer fazer alguma coisa, ou queira resolver algum problema, você vai usar a regra tal. Se você disser que quer fazer assim, você vai usar essa regra. Se você disser que quer fazer assado, vai usar essa outra regra, entendeu? Eu acho que é por isso, esse foi o objetivo dessa criação dos tipos de ação e das posturas, tá? Mas assim, pra gente já ir direcionando o vídeo pro final, essa junção das duas coisas, ou seja, da feita que eu pego, monto a minha pilha de dados, jogo, vejo lá quantas vitórias eu tive, quantos controles, quantas complicações, qual é o tipo de ação que eu vou adotar, como é que isso tudo se encaixa e como é que eu sei se eu fui bem sucedida na ação ou não, a gente vai discutir no próximo vídeo, beleza? A gente vai resolver oposições e conflitos, tá? No próximo vídeo. Vamos pegar tudo isso aí e destrinchar para vocês para entender como é que funciona um teste básico no Goddess Save the Queen, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike, a sua sugestão, o seu comentário. Isso é muito importante para a gente ter o feedback de vocês aqui no canal, beleza? Então, a gente se vê numa próxima resenha.